E olha, o que é preciso entender, né, é que a esperança de alguma melhora para essas pessoas, tanto no caso da falta d'água quanto no caso das enchentes, a esperança está nas mãos do governo, né? É para ele que elas estão apelando e é preciso que se faça alguma coisa. Então nós reunimos aqui o presidente da Corsã, Flávio Presser, e também o chefe da Casa Militar, Tenente Coronel Everton Outramar, e bem-vindos. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal do Almoço. Eu vou pedir licença para começar conversando com o presidente da Corsã, porque a gente está acompanhando essa situação bastante difícil, né? Deixa eu só lhe perguntar por curiosidade, o senhor já ficou 5 dias sem água em casa? Não, nunca fiquei. Porque deve ser bastante difícil, né, a situação Sem dessas dúvida, pessoas. sem dúvida. Mas essa é uma situação excepcional, né? Ela não acontece. Aliás, acredito eu que seja a primeira vez que tenha acontecido a inundação na estação de bombeamento junto ao rio Gravataí. Porque esta chuva, ela foi a maior precipitação que aconteceu na história. O máximo que se é verificado até essa chuva era o nível do rio chegar a 5,85 metros. Desta vez chegou a 6,66 metros, ou seja, 80 centímetros acima. Isso fez com que também a estação de bombeamento e as bombas ficassem submersas, que é a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Não, com certeza, sim, a gente entende que há uma explicação técnica, né? Nós temos as imagens dessas bombas alagadas. Agora, o problema não é de agora, não. Né? Esse problema de falta de água na região metropolitana, ele já aconteceu no verão passado, por exemplo. Nós temos diversas reportagens que estão mostrando isso ao longo do tempo, né? Quando não é a falta de água no inverno, é a falta de água no verão, quando não é a enchente, é a seca, ou seja, o problema ele persiste. E há um relatório, né, de uma inspeção especial feita pelo Tribunal de Contas do Estado. Eu tenho a conclusão desse relatório aqui em minhas mãos, que entre vários pontos, presidente, comprova uma ausência dos investimentos necessários para melhorar o abastecimento de água. O que foi feito desde então? Bom, eu quero dizer o seguinte, o problema de hoje nada tem a ver com falta de investimentos. Os investimentos estão feitos, essa estação ela trabalhava normalmente, não foi por ela que ocasionou problemas passados. Então vamos separar uma coisa da outra, né? Falta de investimentos. Sim, existe falta de investimento, existem planos de investimento. Eu quero dizer que esses investimentos terão que ser realizados, por quê? Porque há mudanças, e principalmente as mudanças no clima. O que aconteceu no verão de 2003, em relação ao qual o Tribunal de Contas se remete, é que houve um período de verão muito forte. O calor foi extremo também, o que levou as pessoas a consumirem mais água, né? E, obviamente, que a Corsã estava apta a abastecer uma quantidade X de água, porque nós temos uma oferta de água, que é a capacidade de produção das nossas estações. Isso exige que se amplie as nossas captações, isso necessita que se amplie as nossas estações de tratamento de água e os nossos adutores. Só quero dizer que essas obras são obras demoradas, essas obras são obras caras e precisam de ter um prévio planejamento para poder realizá-la. Isso tudo está sendo feito e comandado. Quero dizer que nós temos investimentos hoje garantidos através do governo federal, do Programa de Aceleramento do Crescimento, e esses investimentos estão sendo realizados. Agora, essas obras são obras de 2, 3 anos, né? Porque implicam intervenções urbanas muito grandes, né? Agora sim, esse mesmo relatório mostrou que o sistema de abastecimento de água está saturado, né? E que esse sistema atingiria a sua capacidade máxima em 2015. Estamos em 2015, havia essa projeção, já se sabia que isso iria acontecer, ou seja, que o sistema de abastecimento não vai dar conta. Todas essas obras que o senhor está relatando, elas não são demoradas demais para um problema que já se sabia que ia acontecer? Não, veja só, mais uma vez eu quero chamar a atenção, principalmente das pessoas que estão aqui nos vendo e ouvindo. Quero dizer que o problema de falta de água hoje não é problema de oferta, não é porque existe escassez de água para produzir, é porque nós estamos com uma estação de bombeamento imersa e, obviamente, que nós precisamos fazer com que seque o nosso poço de captação de água para que nós possamos fazer com que essas bombas comecem a operar e comecem de novo a produzir a água. São dois problemas distintos. O que o Tribunal de Contas está dizendo é que em 2015 haveria problemas de oferta de água. Quer dizer que a Corsã atendeu a esta fase de projeção de consumo, tanto que no verão de 2014 para 2015 não houve problema de oferta de água. Mas isso também não quer dizer que nós não tenhamos que fazer novos investimentos.
novos investimentos estão sendo feitos, na verdade, essas obras estão sendo realizadas, são obras que vão acontecer ao longo dos próximos 2 anos. E, obviamente, atender uma demanda futura, né, pelo crescimento, concentração das pessoas, enfim, pela mudança do perfil de consumo também, né, por várias razões, mas isso está sendo feito. O de hoje não tem nada a ver com essa questão que o Tribunal de Contas apontou em 2013. De qualquer forma, presidente, as pessoas é que sofrem, né? Ficam sem água tanto no inverno quanto no verão, em diversas situações como a que elas estão passando agora. O que comprova o Tribunal de Contas é que há uma defasagem em relação aos equipamentos e à estrutura que a Corsã tem hoje. Objetivamente, o que essas pessoas estão sofrendo hoje? Como esse problema vai ser resolvido e quando que elas voltarão a ter água em casa? Esse problema está sendo resolvido desde que houve a inundação da nossa estação de bombeamento. Veja só, são situações distintas. Tem 3 cidades que estão sofrendo esse problema do abastecimento de água. Cachoeirinha e Gravataí, por exemplo. Cachoeirinha e Gravataí, lá não é toda a população que sofre com falta de abastecimento. Em Cachoeirinha, metade da população está sendo atendida, metade não. Em Gravataí, 1/3 não está sendo atendido, 2/3 estão sendo atendidos. O que nós temos feito ao longo desses últimos dias é uma espécie de rodízio, intercalar, ora para umas regiões que estão abastecidas, ora para as regiões que estão desabastecidas, de tal forma que se possa, pelo menos durante algumas horas dos dias, abastecê-la. Insuficientemente, é insuficientemente, mas nós estamos numa situação de emergência, numa situação de guerra, e isso nós estamos fazendo. Só que, por exemplo, hoje, às 2 horas da tarde, né, já vai começar a ter condições de operar os bombeamentos da estação de Cachoeirinha, que abastece as 2 cidades. Portanto, quero dizer que o tratamento de água vai começar a ocorrer ao longo desta tarde e a recuperação desse sistema se dará à noite e durante a madrugada. Portanto, 2 cidades já estão resolvidas. O que acontece com Viamão? Viamão tem uma estação de tratamento que está operando, né, que é a estação do Fiusa. Ela mais ou menos atende 30% da população de Viamão, que é o centro da cidade de Viamão. As zonas mais periféricas, essas é que estão desabastecidas. E Alvorada, que sim, esse é o caso mais grave, porque toda a cidade está desabastecida. Hoje nós já conseguimos fazer com que secássemos o poço. Nós, durante a madrugada inteira, né, drenamos a água que estava dentro do poço. Fizemos uma contenção e as bombas estão lá. O que nos falta agora? Energia elétrica. Aliás, até o Manuel indicou isso. Tem zonas, entendeu, de Alvorada que estão sem energia. Nós precisamos de energia elétrica para retomar a função dos nossos bombeamentos. É isto que nós estamos aguardando e esperando agora que seja resolvido. Feito isto, nós teremos condições de iniciar o processo de abastecimento da cidade de Alvorada e Viamão. Muito bem, o senhor falou em Alvorada, pois o repórter Jonas Campos conversou com uma moradora lá da cidade. Alvorada é uma das muitas cidades prejudicadas pelos alagamentos e a casa dela está toda embaixo d'água, mas ela não arreda o pé não e passa os dias se virando do jeito que dá uma olhada. Dona Almerinda e seu Paulo só conseguem sair de casa assim. É impressionante isso que está acontecendo. A nossa equipe de reportagem veio conferir para o Jornal do Almoço o drama dos desabrigados aqui em Alvorada. Muita gente foi expulsa de casa pela força da enchente, mas outros preferiram ficar, com medo de saques, de roubos, de pessoas que se aproveitam dessa situação para roubar o que sobrou, o que ainda existe dentro das residências. A Dona Almerinda, por exemplo, é uma dessas pessoas. Está aqui, ó, há um bom tempo, Dona Almerinda, e não vai sair. Não vou sair. Já temos quase no teto, já estou encostando no forro e a casa é bem alta dos fundos, mas não vou sair. Tenho 3 cirurgias no coração, sou cardíaco, tenho problema de coluna. Como é que a senhora arruma força para continuar? Arrumando, né? Eu tenho 2 filhos, tem que arrumar. O que perdeu? Tudo, não tem nada, não tem. As panelas estão boiando. A gente salvou só um fogão dentro da água para fazer uma comida. É só o que tem, um fogão e 2 camas. Como é que dorme? Lá no teto. Dorme no teto? Isso. Sobe no forro? Não, perto do forro. A gente pregou pau até alcançar no teto. E dorme ali? Dormimos ali. E o frio? O frio é porque ficou tudo embaixo d'água, se for de cama, né? Dona Almerinda, aproveita o Jornal do Almoço, faz um apelo. Eu gostaria que essa gente importante enxergasse por nós, sabe? Olhasse o sacrifício que a gente está passando. E tudo que eu consigo é com muito sacrifício e eu perdi tudo.
Bom, a gente vai tentar resolver com os nossos convidados aqui. Só em relação aos alagamentos, hoje a situação é a seguinte aqui no Rio Grande do Sul. São quase 54 mil pessoas atingidas, 1.200 estão em abrigos. São 65 cidades afetadas e 26 estão em situação de emergência. E eu pergunto para o Tenente Coronel Outramar, que está aqui conosco, são pessoas que precisam do básico, né, de alimentação, de itens de higiene, de limpeza. O que está sendo feito? O que de novo está chegando de ajuda para essas pessoas? Na verdade, o nosso foco agora é assistência às famílias. Nós já passamos de uma fase de socorro extremo, que era a remoção, agora é assistência básica. Estamos apoiando os municípios com kits de higiene e limpeza, cestas básicas, agasalho, cobertores, uma série de materiais que nós já... Esses kits estão chegando de onde, Tenente Nós Coronel? já distribuímos, desde segunda-feira, em torno de 16 mil kits, aqui do estado mesmo, inclusive da Central de Doações, do Gabinete da Primeira-Dama. Recebemos ontem, e ontem à noite, estamos recebendo ainda hoje, em torno de 20 mil kits do Governo Federal, do Ministério da Integração, e estamos concentrando os esforços justamente nisso, em dar assistência às pessoas que estão em abrigos e aquelas que não quiseram deixar suas casas, também estamos tentando alcançar esses gêneros básicos para que elas tenham a mínima condição de sobrevivência. Essa ajuda que está chegando está sendo suficiente ou é preciso mais? Sempre vai ser preciso mais, né? Mas nós temos, a Defesa Civil ela funciona num sistema. Nós temos a célula municipal, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, a estadual e a federal. O primeiro combate é do município, o primeiro enfrentamento e o socorro é do município. Quando o município não suporta mais, entra o Estado e entra o governo federal. Então os 13 elos estão atuando fortemente, o governo está todo mobilizado, o governador Sartori determinou um gabinete de emergência envolvendo os principais órgãos do Estado para minimizar a situação dessas famílias. Nós temos o Corpo de Bombeiros atuando 24 horas, Defesa Civil Estadual, Corsã, CE, a Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde. Enfim, o governo está todo mobilizado para minimizar o sofrimento dessas famílias. Pois é, o senhor esteve presente ontem numa reunião, né, que reuniu o governo e representantes dos prefeitos, né, das cidades da região metropolitana. Houve esse acerto de uma ação conjunta, né, de se trabalhar junto. E em relação à falta de água, né, que também é um problema que a gente está mostrando aqui, houve o comprometimento do governo em interferir nessa situação? Como é que é? Na verdade, nós tratamos ontem de um plano de prevenção, ou seja, um conjunto de obras de prevenção para evitar esse tipo de desastre. Esse programa é um programa do governo federal, certo? Que é um programa de prevenção a desastres naturais, através do PAC 2. Então nós temos aqui um conjunto de municípios na região metropolitana que está mobilizado, junto com a intervenção da Metroplan e buscando justamente o recurso do Ministério das Cidades. Os projetos já foram assinados, na verdade já foram assinados, parte de projetos. Agora depende da liberação de recursos. Isso envolve Bacia do Gravataí, Bacia dos Sinos, Delta do Jacuí, enfim, são um conjunto de obras de contenção para evitar de forma definitiva esse tipo de desastre aqui no Rio Grande do Sul. Objetivamente, bem rapidinho, a população vai ter desconto na conta de água? Possivelmente aquela que for afetada pelas enchentes, sim, vão ter desconto por uma razão. É que com as pessoas retornarem, elas vão precisar fazer limpeza nos seus lares e também nos seus pátios. Então elas vão consumir muito mais água. Eu quero dizer que elas não podem ser penalizadas por isso, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, pelos esclarecimentos aqui no Jornal do Almoço.